Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corman, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Magic aqui no canal, que não é um vídeo, que não é um card game que costuma trazer muita coisa, né? Mas, pessoal, recentemente me pediram para trazer mais material aí a respeito dos meus decks de Commander, né? E hoje eu resolvi trazer a respeito do último deck que eu montei, que foi um deck de dinossauro, inspirado bastante no pré-con do Velociraptor, né? Mas eu montei a minha lista do deck do Gishat, né? Ó, o Avatar do Sol, né? Ah, tem muita gente que utiliza o Pantlasa no lugar dele? Pode ser, inclusive tem uma arte do Pantlasa atrás ali, no sleeve. Tá? Tem muita gente que utiliza o Pantlasa no lugar do Guicha, mas nas partidas que eu testei o deck, eu acho que o Guicha funcionou melhor. Então, eu optei por manter ele na lista que eu montei. Pode ser que você tenha uma lista diferente, pode ser que vocês queiram utilizar a minha lista, né, para jogar, não tem problema, e utilizar o Pantlasa no lugar, que tá tudo certo, também vai funcionar, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que eu montei, como que eu cheguei nessa lista, para vocês terem então hoje uma aula de como montar um deck de Commander utilizando os critérios que eu gosto de utilizar. Lembrando que se você já viu, se você quer saber como que eu escolho, como que eu decido como que vai ser montado um deck de Commander, nós já temos uma aula aqui sobre como montar um deck. É basicamente, eu vou pegar todas as dicas que eu dei para vocês naquele vídeo e aí eu vou aplicar elas na prática e vou mostrar para vocês o que, que eu pensei para esse deck. Tá, pessoal? Então, deixar aquele pedido de sempre para vocês aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, para você sempre ser notificado quando eu for soltar o meu próximo vídeo falando de mais Magic aqui no canal, ou qualquer um dos outros TCGs, tá pessoal? Então, venham ver como é que ficou o meu deck do Gishav, o Avatar do Sol. Vem comigo! Então, pessoal, eu estou aqui com o meu deck montado, tá ali, ó, eu apelidei ele de Dinorda, mas, mas vocês podem, né, dar uma olhada ali. Ah, dá para tu trocar qualquer carta que esteja sendo utilizada aqui, tá? Dá para vocês trocarem qualquer carta, botar o que vocês achem melhor, mas vamos dar uma conversada. Ó, eu vou abrir ele nesse formato. Eu não selecionei a edição de nenhuma carta, então algumas cartas vão sair com as artes talvez um pouquinho mais caras do que normal. Eu só coloquei as cartas sem me preocupar com a edição, tá? Ó, tipo essa esfera do comandante que eu nunca tinha visto aqui, tá? Então, assim, pessoal, primeiro ponto para escolher um comandante, tá? Eu comecei a jogar recentemente a Liga do Cinquentinha aqui na nossa cidade, e aí eu comecei a jogar com um deck de dinossauro, gostei de como o deck funcionou e eu pensei, eu vou montar um commander disso. Porque daqui a pouco o meu deck vai rotacionar e eu nunca mais vou poder jogar de dinossauro porque minhas cartas estarão fora da rotação. Aí eu vou montar um commander. E aí foi isso que eu fiz assim, com essas cartas que vocês estão vendo aqui. Pessoal, então assim, temos o Guicha, tá? O Avatar do Sol aqui, uma carta de custo 8. Ela sim, ela é uma carta pesada, tá? Ah, e eu sempre quero descer ela o mais rápido possível. Então eu tenho umas manas, uma quantidade maior do que normalmente eu costumo utilizar de mana. Eu tenho bastante carta que geram mana ou que reduzem o custo para conjurar dinossauros, tá? Isso é muito importante nesse deck, tá? Então ele é um personagem, uma criatura, né? Lendária, com 7/6, com vigilância, atropelar e ímpeto. E quando ele causar dano no teu oponente, né? Eu revelo cartas do topo do meu deck igual à quantidade de dano que ele causou, sei lá, causou 10 de dano, revela 10 cartas, por exemplo, tá? E aí eu posso colocar no campo de batalha todos os dinossauros, né? Quantos dinossauros eu quiser que estiverem entre as cartas que ele revelou. Então esse bicho ele é muito forte, tá? Basicamente, nas partidas que eu testei, ele entrou e eu ganhei. Acaba o jogo ali na hora que esse bicho entra, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, convocadora de Kinjali abaixa o custo dos dinossauros. Essa aqui gera mana para gastar dinossauro. Tem o outro, esse aqui gera mana. Tem o Otepec, cadê o Otepec aqui? Aqui, o mestre da caça do Otepec aqui. Ele reduz o custo de dinossauro, ele dá ímpeto para os dinossauros. Então eu tenho bastante carta que faz um ramp legal nesse deck. Então, pessoal, esse deck ele tá rodando então com 39 criaturas. Vamos olhar aqui. 39 criaturas, 10 mágicas que sejam encantamento não, instantânea ou feitiço,
7 artefatos, 6 encantamentos e 37 manas. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo? Eu parto sempre de uma quantidade de 36 manas, tá? Esse deck, eu pensei em rodar ele com 36, mas chegou num ponto em que eu montei a build dele e pensei, tá, ficou legal assim do jeito que tá. Aí eu contei quantas cartas tinha e tinha 99. Aí sobrou um espaço e eu botei uma mana pra fechar. E aí entrou mais uma planície aqui, tá? Então, para vocês verem aqueles cálculos que eu fiz da outra vez foram cálculos mais fáceis de fazer, porque eu dei o exemplo do Guillaume, né, que era um comandante verde e preto. Agora aqui nós temos 3 cores, então é um pouquinho mais complicado de fazer a conta. Vamos lá. A gente tem que analisar a devoção. Basicamente, o que é a devoção? Vocês vão pegar ali, olha o custo de mana da convocadora de Kinshari. É uma mana branca. Olha o da Guardiã do Saber de Ixali. Uma mana verde. Por exemplo, o Vigilante de Astokan é uma incolor, uma verde e uma branca. Então vocês vão contar a quantidade de manas específicas que vocês têm de cada cor, né? E aí vocês terão a devoção do deck de vocês. Contem isso de todas as cartas do deck, tá? E aí acontece uma coisa que eu cheguei a um número. Esse número que eu cheguei foi o seguinte: o meu deck está com a seguinte devoção: 51 manas de devoção ao verde, 18 ao branco e 21 ao vermelho. Então eu já sei que eu preciso de mais mana verde, né? Porque vamos supor que em um cenário hipotético eu baixasse o deck inteiro. Eu sempre vou precisar de mais mana verde do que das outras cores. O branco 18 e vermelho 21 tá mais ou menos parelho ali, tá? Então assim, vamos para os terrenos. Eu estou rodando 37 terrenos. Desses 37 terrenos, tá? Eu tenho 5 terrenos que é multicolorido. Quando eu chamo um terreno de multicolorido, não é simplesmente ser de 2 cores. O terreno que eu considero multicolorido é o terreno que gere todas as cores do deck. Então, os terrenos multicoloridos que eu tenho são os terrenos que geram vermelho, verde e branco. Vamos ver um exemplo aqui embaixo, um terreno multicolorido. Deixa eu ver, um terreno multicolorido aqui. Deixa eu procurar. Por exemplo, aqui, ó. Não lembro, não lembro o nome disso aqui em português, mas beleza. Basicamente, ele gera uma mana de qualquer cor da identidade do meu comandante. Ó, um terreno então, de 3 cores para mim. Eu tenho o Bosque de Rift, que gera as 3 cores do meu deck. Eu tenho, por exemplo, esse Thriving Bluff aqui. Eu seleciono uma cor e ele gera vermelho ou a cor que eu selecionei. Então, eu vou acabar selecionando verde ou branco, o que eu estiver mais precisando no momento. Então, são opções que vocês podem colocar para isso. E aí, tu tem esses 5 terrenos. Dos 37, tu tira esses 5 fora. Beleza, esses 5 já é certo que vão entrar no deck. Beleza. Dos 37, saiu 5, ficou 32. Vamos ver agora os terrenos de 2 cores, tá? Quantas cores eu consigo gerar com esses terrenos? E aí, somando todos os terrenos que eu tinha, eu consegui 11 terrenos que geram vermelho, 11 terrenos que geram verde e 7 terrenos que geram branco. Beleza. E aí, sobrou um espaço para colocar 14 terrenos. Tá? E aí, qual é o problema que nós enfrentamos aqui? Tá? Eu não tenho terreno de 2 cores para fechar. Não tem problema, gente. Coloque em terrenos básicos. Tá? Jogar com terreno básico não é ruim. Normalmente os terrenos que geram mais de uma cor, eles são melhores, mas eles tendem a precisar entrar virado normalmente. E isso pode acabar sendo um atraso que vocês não queiram naquele momento. Então, muitas das vezes eu tô com um terreno de gerar as 3 cores na mão e eu acabo descendo uma mana básica para poder já descer e usar, porque eu preciso de uma mana a mais naquele turno. Então, não tem problema tu utilizar mana básica. Pode colocar. Se vocês quiserem montar o deck de Commander inteiro com mana básica, vai dar certo, gente. Vai dar certo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas, sobrou 14.
14 manas ali pra gente endireitar o deck. O que que eu optei por fazer na minha build? O que que eu achei que ficou legal pra mim? Tô usando 5 florestas, tá? Eu tô usando muito mais carta verde do que das outras cores, então aumentei a maior quantidade das florestas. Então botei 2 montanhas e 4 planícies. Ah, mas a tua devoção pelo vermelho era maior. Por que que tu não botou mais montanha do que planície? Porque os terrenos de 2 cores que eu tenho muito mais terrenos que gerem vermelho do que gera branco. Então eu aumentei a quantidade de planícies para cobrir essa falha do deck. Então, foi mais ou menos por aí que eu me localizei, né? Depois nós temos algumas cartas de ramp, tá? Quando nós falamos em ramp, aqui eu não considero apenas gerar mana, eu considero também reduzir custo, porque o rampar para mim é conseguir descer uma carta de custo mais alto mais rápido. Então eu contabilizei também as cartas que diminuem o custo dos dinossauros para entrar. Né? Temos aqui, por exemplo, o Belisco de Naya. Ele é um ramp, é um artefato que gera as 3 cores que eu preciso. O Sol Ring aqui, que até vem numa imagem diferente aqui, gera as 2 cores. Então, a Esfera do Comandante, ó, ela gera uma carta da cor do teu comandante. Uma mana, desculpa, da cor do teu comandante. E aí lá em cima nós temos as cartas que geram mana. Por exemplo, a Guardiã de Ixali gera uma mana de qualquer cor, mas só pode gastar com um dinossauro, que é exatamente o que eu quero fazer. E aí temos a Convocadora de Kinjali, que diminui o custo, o Mestre de Casta de Otepec, que diminui o custo, o Vidente de Astokan, que gera uma mana de qualquer cor. Tem uma outra que se transforma, acho que não lembro o custo dela. Deixa eu achar ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, Huatli. Essa aqui acho que é a carta que se transforma. Ó, basicamente, quando ela entra, tu busca um terreno. Então, um terreno básico. Tá? Então, tu vai buscar montanha, planície ou floresta, o que tu estiver precisando naquele momento. E pagando 5, tu exila ela e volta ela transformada. Ela transformada, olha só, ela vira uma saga, que no nível 1 ele bota 2 fichas de dinossauro. E no nível 2, todos os dinossauros, todas as criaturas que eu controlo, elas têm vira e gera uma mana vermelha, branca ou verde. Então essa carta ela é muito boa, né? Ela vai botar dinossauro para aumentar o meu exército ali para bater, para aumentar a minha horda. E no próximo turno você, não consegui baixar o comandante ainda, eu preciso dele agora. Beleza, tu tem 2 fichas que vão gerar 2 mana para ti. Fora as outras criaturas que podem fazer a mesma coisa, né? Então, e aí ela traz o dinossauro para a mão. Essa carta é muito boa, tá? Seguindo. Depois nós temos as cartas de draw. Cartas de draw eu considero que não é apenas tu comprar cartas para tua mão, tá? Carta de draw é adicionar carta do deck para mão, adicionar carta do cemitério para mão. Às vezes, dependendo, assim, retornar uma aura, por exemplo, do campo para mão e tu anexa em outra criatura, sabe? Tudo isso são cartas que eu acho que são super importantes num deck, tá? Quando eu contabilizo isso, eu cheguei a um valor de 8 cartas, tá? Eu tenho 8 cartas que fazem isso, como por exemplo aqui a Artesã de Automecha, uma carta que eu tirei na pré-release de Eder Drift, né? Ela tem uma habilidade monstruosa nesse deck, é absurdamente forte, ou seja, tu paga uma verde, vira ela e tu pode botar um veículo ou uma criatura da tua mão no campo de batalha. Então eu tenho muito bicho pesado nesse deck, que é pra jogar de graça os bichos. Então, tipo, paga ela, por exemplo. E aí tu joga, por exemplo, a Gal tá tirando do estouro com a habilidade dela. Entra de graça. 12 atropelar. E quando ela entra, tu pode botar qualquer quantidade de criatura que tu tem na tua mão no campo de batalha. Então, se tu tiver a Ovia no campo, a Gal tá na tua mão, tu pode descer a tua mão inteira por uma mana. Então, é absurdamente forte, tá? Então, são coisas que ajudam, tá? Então, assim, o que eu preciso analisar agora? Quantas cartas eu tenho de draw, ou que adicione cartas para minha mão?
8. Quantas cartas eu tenho que jogam dinossauros? Que o efeito da carta é jogar um dinossauro. Ou seja, que jogam um dinossauro na mesa sem que eu precise pagar pelo custo de mana dele para ele entrar. Eu tenho 15 cartas que fazem isso. Entre elas, né, com certeza, o próprio comandante, que vai jogar uma galera quando ele entrar batendo. Mas, esse deck de horda, eu preciso que ele ataque e eu preciso que o dano passe. Tá? Ou seja, eu preciso dar maneiras dos meus dinossauros passarem pelas barreiras bloqueadoras do meu adversário. Qual é a maneira que eu encontrei de fazer isso? É dando atropelar para os meus dinossauros. Porque eu optei, em vez de aumentar o poder, porque eu já vou jogar com muito bicho grande, nem sempre eu vou precisar aumentar o poder. Claro que aumentar é sempre útil, mas acho que dar atropelar é melhor do que aumentar o poder quando eu já tenho um bicho grande, porque daí se eu tenho um bicho lá 15, ele bloqueia com o meu 1 aqui e deu, o dano não passa. Mas se ele tiver atropelar, passa 14, por exemplo. Então, quantas cartas que eu tenho que tem atropelar ou que dão atropelar para os outros dinossauros desse deck? Eu tenho 15 cartas, tá? E aqui eu vou dar um destaque para um encantamento, esse aqui, ó, Kahuki's Uprising, tá? Quando ele entra, se eu controlar uma criatura com poder 4 ou maior, eu compro uma carta, tá? As criaturas que eu controlo têm atropelar, então ela vai dar atropelar para todo mundo, tá? Quando uma criatura que você controla com poder 4 ou maior entra no campo de batalha, compra uma carta. Agora, imaginem o cenário. Tocou a via, eu pago uma mana, entra a Gauta tirando do estouro, a Gauta tirando do estouro vai fazer com que entre uma gurizada na minha mão, e aí cada carta que eu baixar, eu vou comprar uma carta, eu vou restabelecer a minha mão, tá? Então são cartas que eu acho que ficou muito legal aqui nessa estratégia do deck. Além disso, para terminar aqui, pessoal, eu gosto de trabalhar com algumas remoções pontuais e globais. Vamos lá. Temos algumas remoções pontuais, como por exemplo, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, Fera Interior, Beastwifting. Destrói a permanente alvo e o seu controlador bota uma ficha de besta 3/3. Às vezes tem um bicho muito chato que tá incomodando, tu usa isso aqui. Às vezes um encantamento. Às vezes tu tomou uma espada em arados em algum bicho teu, tu quer trazer ele de volta, tu usa isso aqui. Né? Eu estou utilizando então 6 remoções dessas que destroem coisas pontuais na mesa, ou seja, né? Por exemplo aqui a Ira da Bocarra Sinistra. Ela dá +2/+2 para a criatura alvo e atropelar. E toda vez que essa criatura causa dano de combate, destrói o artefato alvo que aquele jogador controla. Então aqui um buff que tu vai usar para defender e vai destruir um Sol Ring, por exemplo. É forte, tá? E aí eu estou utilizando 4 remoções globais. Olha só. Remoções globais, por exemplo. Eu botei um Fumigar aqui que estava sobrando aqui em casa. Vamos usar. Eu botei aqui uma reação em cadeia. Tu paga 4, né? E ela dá X de dano em cada criatura, sendo X o número de criaturas no campo. Então ela vai dar muito dano em todo mundo. Deixa eu ver. Tinha um dinossauro que era uma remoção global. Acho que é branco. Esse aqui. Avatar do Sol Nascente. Quando ele entrar, tá? Se eu conjurei ele da minha mão, destrói todas as criaturas que não sejam dinossauro. Ou seja, ela vai ter uma remoção global que vai manter todos os meus dinossauros na mesa. Então, tudo isso acaba ajudando. E aí vocês vão perceber que o meu deck ele utiliza muito, muito bicho grande. Mas não quero pagar para descer esses bichos grandes. Eu quero que esses bichos grandes eles entrem por efeito. E eu estou usando até um que não tem efeito aqui, ó. Mas é um 12/8, que normalmente eu desço ele de graça. Já aconteceu de eu precisar pagar para descer ele. Mas 12/8 de graça é bem tranquilo, né? Bem chatinho, né? E aí tu vai olhar, o Pantelasa, quando ele entra, ele tem Descobrir X, né? Quando ele entra, ou quando outro dinossauro entra. O Presodonte aqui, quando ele causa dano dobrado. Esse aqui, quando entra, ele faz eu comprar cartas igual ao número de dinossauro que controle. Ó, esse aqui exila a carta do topo, eu posso jogar de graça. Esse aqui dá atropelar para geral, entendeu? Ó, esse aqui, quando ele ataca, ele ganha +1/+1 para cada terreno que eu controle. Ó, toda vez que esse aqui sofrer dano, o oponente sacrifica uma carta. Esse aqui bota uma porrada de ficha na mesa.
Esse aqui é o que faz é a global, tirando eu já expliquei. Toda vez que esse aqui tomar dano, ele cria uma ficha que é uma cópia dele, então ele não morre por dano, porque se ele morrer ele vai ter uma cópia dele. Ó, Azetalpa, voar, golpe duplo, vigilância, atropelar e indestrutível. Absurdamente forte isso aqui. Escroto demais esse bicho. Né? A Azakama, ela é o bom e velho bicho que a gente diz que ele lava, cozinha e passa. Né? Porque é um bicho que faz tudo. Né? Ó, essa aqui, ela é mais baratinha, é a Galta que entra por 2 mana. Né? E depois temos essa aqui, então, que é um bicho 7/7 que atropela até em Planinalta. E, né, e o custo dela reduz para cada margem que tu jogou antes. Então, pessoal, tem muita carta legal aqui nesse deck. Eu gostei bastante da maneira como ele ficou. E aí eu peguei todas aquelas dicas que eu dei para vocês, botei dentro desse deck, apliquei elas e trouxe o deck como ele ficou para vocês. Lembrando que se vocês quiserem analisar a minha lista propriamente dita assim, ó, cartinha por cartinha para ver o que vai, o que não vai no deck, eu vou deixar a lista aqui embaixo na descrição do vídeo, é só vocês clicarem e vocês vão vir para cá. Tá, pessoal? Então, brigadão a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Me diga o que vocês acharam dessa minha conversa com vocês, trazendo o meu deck de dinossauro como exemplo. Tá? E se vocês quiserem, eu posso trazer futuramente a respeito dos meus outros decks de Commander, tá? E aí, trazer uma ideia aí para vocês. Tá, pessoal? Então, brigadão a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou, Zil. Fui!